dessa reflexão é que a gente saia daqui pensando no nosso modo de ensinar e pensando sobre a identidade da nossa língua. Então essa é a intenção principal. Eu vou falar algumas coisas e depois eu espero que vocês me façam algumas perguntas. Então essa é a Amy Orlandi, aí está o livro, aí está o Marcos Banho, e ele tem todos esses clássicos. Ele foi, na verdade, o principal pivô. O Marcos Banho, na verdade, ele chega a defender a língua brasileira, ele é o principal defensor da atualidade da língua brasileira. Ele diz que é necessário uma norma padrão baseado no falar brasileiro da atualidade, porque mais para frente eu vou falar isso com mais profundidade. A norma padrão da nossa língua, ela é baseada em textos literários de outro país, portugueses, e do século retrasado, do século XIX. Então, por isso que há uma baixa autoestima dos brasileiros quando a gente fala em produção escrita, em falar. Quando os brasileiros, geralmente, quando eles se veem diante de uma pessoa que tem um pouco mais de escolaridade, que fala de uma forma mais padrão, ele já se sente inferiorizado. Isso é uma coisa errada, isso não é uma coisa corriqueira em outros países. Então, quer dizer, o Marcos Banho, ele defende que nós tenhamos uma gramática, que nós tenhamos uma norma padrão, uma gramática normativa, baseada no falar da atualidade, no falar do Brasil da atualidade. E a próxima, a gente vai falar também de literatura marginal. A próxima, obrigado, Celina, é a Érica Peçanha do Nascimento. Essa é a tese de mestrado dela, Vozes Marginais da Literatura. Ela vem trazer uma riqueza na concepção de marginalidade para a gente, que é também a marginalidade linguística, e mais para frente a gente vai se aprofundar nisso também, através dos textos. A Amy Orlandi é da Unicamp, o Marcos Banho é da Federal de Brasília, e a Érica Peçanha do Nascimento é da USP, daqui de São Paulo. Então, todo esse estudo, ele é baseado em 3 premissas. A primeira é o significado de linguagem, de língua e da nossa língua. Então, dando início, pode passar o próximo. Sabemos que sobre linguagem, aqui uma definição de linguagem, sabemos que a linguagem é constituída de códigos e signos, bem como sua competência é inata ao homem. No entanto, linguagem não é apenas a utilização de códigos, mas a operacionalização da capacidade de associar e produzir signos. Se a nossa ação frente ao universo é uma ação que o representa, cada pessoa vai entender daquilo com base no conhecimento que aquela pessoa tem de mundo, né? Dessa forma, o que conhecemos por realidade não é realidade, mas a parcela que transformamos em signos por meio da inferência. Inferimos nos processos de significação, ou seja, inferimos para transformar as coisas em signos. O signo é, sobretudo, aquilo que detém um significado. Se dão os processos de inferência por meio da decodificação. O código é, pois, um sistema de regras, uma sintaxe, que estabelece uma ordem no encadeamento da linguagem. A segunda premissa é língua, a nossa compreensão de língua. A língua é um instrumento de comunicação, um sistema específico de signos comum aos membros de uma determinada comunidade, de modo que são os usuários da língua que detêm o poder sobre ela, ou seja, a língua pertence aos seus usuários. Ferdinand Saussure, estruturalista da linguagem, definiu língua como produto social da faculdade da linguagem, também um conjunto de convenções necessárias adotadas pelo corpo social para permitir o exercício da linguagem. Por corpo social, compreende-se a comunidade que compartilha da mesma língua, sendo este um traço que diferencia os grupos sociais. Portanto, é através da língua que se traduz a cultura de um povo, comunidade ou nação, e que se define sua identidade. Há os regionalismos ou os sotaques que se evidenciam nas diversas maneiras de pronúncia dos indivíduos que habitam diferentes regiões. São, pois, o conjunto de hábitos articulatórios, dos quais resultam diversas entonações.
o que confere uma identificação própria à fala de indivíduo que compartilham determinada linguagem. Já o dialeto é uma forma de língua que tem seu próprio sistema léxico, sintático e fonético, e é usado num ambiente mais restrito que a própria língua. Em países sem uma língua oficial, por exemplo, os dialetos são formas locais de comunicação a partir dos quais se constitui uma língua de união. Mas quando nos referimos à língua, não estamos tratando apenas da fala, porém também da escrita. E esta não é a única dicotomia que envolve a língua. Saussure fundamenta seu estudo na profícua oposição langue e parole, sendo langue aquela com um aspecto social genérico da língua, do que ele chama de prévio contrato social do uso da língua, e parole, o que se refere ao uso individual da língua. Negada a possibilidade de expressão pela língua falada na sociedade, por não corresponder à língua de comunicação oficial, limita-se o pensamento. O discurso permanece no nível do solilóquio, das relações familiares ou da vizinhança. A sociedade perde, assim, a oportunidade de aprender sua mundividência, um pouco dela mesma. Se a língua de comunicação oficial e ensinada é muito diferente da língua falada, ela introduz confusões na expressão e simultaneamente no pensamento. O indivíduo não pode pensar de maneira clara e lógica. Então, a pessoa que vai fazer uma redação ali, por exemplo, tantos alunos que saem do ensino médio que se vê obrigado a fazer uma redação, tem uma dificuldade imensa por conta disso. Em consequência, a sociedade perde outra oportunidade, que é aumentar suas capacidades de conviver em harmonia com o meio e a desenvolver-se. Em outras palavras, a língua que não permite a completa expressão do pensamento não é representativa da sociedade a qual pertence. Ela cria uma situação contrária aos interesses da mesma sociedade. Em suma, a língua oficial que não leva em consideração as transformações derivadas do uso perde sua representatividade, sua capacidade de coesão e sua finalidade, que é ser instrumento de expressão da sociedade. Como nessas condições, não acreditar na necessidade de reformas na língua oficial do Brasil?